publicada nesse mês na revista Nature, mostrou que somente 30% das áreas degradadas no planeta, e elas forem restauradas, mais de 70% das espécies ameaçadas de extinção poderão ser salvas. Para falar com a gente sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com a professora doutora Letícia Zambuja, aqui da Umbra. Professora, boa tarde, bem-vinda. Oi, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui na academia, como eu chamo. A televisão, os professores, os nossos alunos e a comunidade. Não imagina, a senhora, a satisfação que a gente tem de recorrer ao conhecimento da nossa universidade. Nós ficamos muito felizes com isso. Professora... Eu agradeço pelo convite. Muito bem. Professora Letícia Zambuja Lopes. Nós falamos o seguinte, ó. Se nós cuidarmos do planeta, se nós cuidarmos das espécies, que não aconteça o que aconteceu no Pantanal nos últimos dias, nós poderemos preservar muita coisa desse mundinho que nós vivemos. E a senhora é uma técnica do assunto. Tenha a bondade de nos ilustrar o programa de hoje. Muito obrigada. É verdade, porque nós estamos vivendo uma nova era, né, chamada Antropoceno, que é a era, então, onde os humanos, né, a nossa espécie, o Homo sapiens, ela conquistou o planeta e ela vem, então, utilizando os recursos naturais, né, para sua sobrevivência deste planeta. Só que nós estamos extraindo muito mais do que a natureza pode repor desses recursos. Então, em pouco tempo, nós conseguimos destruir, digamos assim, né, diversos ambientes, diversos hábitats, né? E esses ambientes, não sei se, né, todo mundo sabe, mas o planeta, ele é um organismo vivo, digamos assim, que depende de relações entre todos os organismos, né? E também, não só os organismos vivos, mas os fatores físico-químicos, como ar, temperatura, umidade, né? E hoje nós estamos percebendo que o planeta ele está mudando bastante, principalmente em função das suas mudanças climáticas, né? E que você bem colocou aí, por exemplo, o Pantanal, né? Geralmente o Pantanal ele não queima, né? Ele não tem uma combustão espontânea, porque é uma área bastante úmida, assim como a Amazônia. Mas como nós estamos então avançando nesse ambiente, né? Para a produção de alimentos, principalmente, né? No Pantanal e na Amazônia nós temos queimadas para então plantação de soja, principalmente e a bovinocultura, né? Então, nós temos esse movimento, digamos assim, de modificações desses ecossistemas. Para você ter uma ideia, no 2019 foi lançado um relatório global, né, sobre a perda de biodiversidade no planeta. E pode parecer pouco, mas a biodiversidade significa perda todos os organismos vivos, né? E também perda de genes, né? A genética, nós estamos perdendo os genes. Existem, por exemplo, plantações como a soja, né? Que é uma das que a gente mais conhece, que você não tem mais semente crioula, digamos assim, de soja, né? Não tem uma semente nativa de soja, né? Então você depende de uma série de fatores para poder plantar soja. E existe um monopólio por trás disso, né? Mas nós temos esse problema de perda de biodiversidade e, por exemplo, a nossa espécie, ela é 0,01% de todas as espécies vivas do planeta. E nós já dizimamos, né, já matamos aproximadamente 83% só dos mamíferos, que é o grupo que nós pertencemos. Mas isso contabilizando outros animais. Então, veja como a nossa espécie ela é predatória, né? Mas existem, claro, obviamente, que fatores, né, de políticas públicas que deveriam ser um pouco mais, ter um pouco mais de cuidado, né, com essas problemáticas, porque se você quer plantar, e você tem que plantar, obviamente, mas você também tem que depender do clima, você tem que depender da chuva, você tem que depender
de todas as condições climáticas para que essas plantas, né, e esses outros animais que nós consumimos se desenvolvam também. Então, essa é a problemática maior, né? A conta não está fechando, né? Nós estamos destruindo e, ao mesmo tempo, nós queremos consumir. Então, nós temos que ter um posicionamento mais de equilíbrio, digamos assim, né? Nesse sentido. E já vem... Desculpa. Não, é que a senhora falou que nós estamos degradando o planeta e que nós estamos consumindo muito mais do que o planeta pode nos entregar. Por exemplo, na questão da água potável. Nós temos um seríssimo problema de água e que isso não é só necessário para os animais, é necessário para o ser humano. E isso nos remete para o deserto Saara, para aqueles países árabes que estão com problemas, e para a África. E já começa na América a acontecer em determinados pontos a falta de água e comida. O planeta estaria morrendo em alguns lugares, doutora? Olha, eu não sei, não sei te dizer, afirmar, né, com certeza, mas com certeza nós estamos desequilibrando, sim, né? E como eu falei, a balança, né, ela está muito desnivelada. Eu tenho uma disciplina, né, que eu leciono que chama ecotoxicologia. Essa disciplina, ela envolve, né, você perceber os fatores de poluição dentro das nossas ações humanas, né, e quais são as implicações dessa poluição nos ecossistemas, e especialmente na água, né? Já que você falou da água, a água, ela é o bem mais precioso que nós temos, né, no planeta Terra. Tanto é que existem já várias missões da NASA, por exemplo, tentando achar água em outros planetas, né? Mas, por enquanto, o que nós temos de conhecimento de vida e água nesse planeta Terra que a gente vive. Bom, então, essa disciplina que eu falei, que eu leciono na UBRA, né, a ecotoxicologia, ela verifica, então, a poluição, né, dos ecossistemas e da água. Então, assim, ó, nós temos, além de nós termos dificuldade de manter os recursos hídricos de uma maneira sustentável, nós temos um outro problema que é a poluição desses recursos hídricos, né, em função de que você veja, no Brasil, por exemplo, né, nós temos um baixíssimo número de saneamento básico, né? Então, você tem uma alta poluição, né, dos recursos hídricos. Aí você pode pensar, mas e os oceanos? Bom, os oceanos, né, a gente sabe que água salgada nós não consumimos, né? Os animais não consomem, não conseguem absorver tanto sal. Então, tem processos de dessalinização, mas é muito caro, né? Então, o que nós temos é que perceber que precisamos resguardar esses recursos hídricos, né? Os mananciais, os lençóis freáticos, enfim. Mas já que você falou da África, tem um ponto muito interessante para você perceber que, como eu falei no início, né, o planeta ele é um organismo vivo. Se você pegar o deserto do Saara, você já viu em algum filme, né, em alguma reportagem na mídia, aquela nuvem de poeira, né, que eles chamam de... tempestade de areia. Tempestade de areia, isso, muito obrigada. E juntamente com a areia vem matéria orgânica, né? E aí ela atravessa todo o oceano, da África, atravessa todo o oceano e vem parar na floresta amazônica, essa tempestade de areia, com a matéria orgânica que vai servir de alimento para a floresta amazônica. E aí na floresta amazônica vai servir então, né, essa matéria orgânica vai decantar e vai servir então de alimento, vai servir de adubo. E a floresta amazônica, então, ela oferece uma coisa que a gente chama de rios voadores, que são rios realmente, né, com água vaporizada em cima da floresta amazônica, que vai irrigar outros locais, né, do Brasil, da América, e vai chegar na Patagônia, por exemplo, onde ela vai, então, se condensar essa chuva que vem junto com a matéria orgânica, que vem da tempestade do deserto do Saara, e vai alimentar organismos que são micro-organismos chamados diatomáceos, que vivem nos oceanos, que fazem a maioria
da fotossíntese, que depende, então, da reciclagem do carbono e do oxigênio no planeta. Então, veja que interessante, né? Nós temos uma corrente toda de regulação de matéria orgânica, de regulação hídrica, né? De regulação de chuva, regulação climática. Então, assim, ó, é uma composição muito interessante que nós temos do planeta, né? Por isso que nós chamamos ele planeta de um organismo vivo, porque todas essas relações, elas interferem umas nas outras. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos praticamente desmatando, né, uma floresta. O valor dela seria, então, floresta em pé, porque lembra quando diziam que a Amazônia era o pulmão do mundo? A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia, na verdade, ela é a regulação hídrica, regulação de água no planeta, porque tem todo esse sistema complexo, né, de interações que faz com que a gente, então, tenha as chuvas, né, praticamente em todos os continentes, porque uma coisa vai levar a outra, né? Professora, quando a gente ouve discurso político em relação a desmatamento, queimadas, a gente, quando vê o confronto dos países da Europa, Estados Unidos, pedindo que o Brasil preserve a Amazônia, a gente não se dá por conta da importância dos rios voadores, que são todos eles alimentados ali pela Amazônia. Este é um tema que vale um programa inteiro. A senhora pode ter certeza que esse tema vale um programa inteiro, porque nós falamos que aqui é academia. Tem razão quem quer preservar a Amazônia ou tem razão quem quer devastar a Amazônia para plantar soja e aumentar o rebanho bovino? Eu faço uma pergunta, né, para quem está assistindo, para você. Tem razão de nós destruirmos algo que vai nos destruir também? Então, porque se nós destruirmos a floresta amazônica, assim como outras florestas tropicais, né, nós já temos várias florestas na Indonésia, por exemplo, que estão sendo devastadas, e também são florestas tropicais super importantes, né? Mas a Amazônia, se você pegar o mapa mundi, em extensão, ela é a maior floresta do planeta. E aí, quando diz assim, mas a Amazônia é brasileira, né? Só que não só brasileira, tem na Venezuela, tem na Bolívia, tem em outros países. Mas se a gente pensar que o planeta inteiro é um organismo que tem relações complexas e interações complexas entre vários agentes, né? Ele não é só... Então, a Amazônia ela não é só brasileira, ela é do mundo, né? Porque a Amazônia, ela fornece água para o mundo inteiro. Então, se você me pergunta quem tem razão quem quer preservar, né? Porque se eu preservar a Amazônia, eu vou estar preservando a vida de todos, né? E não só a nossa vida, os seres humanos, mas outras vidas também. Professora Letícia Azambuja Lopes. Doutora, muito obrigado por sua presença. Vamos continuar esse assunto, pode ter certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, pode contar comigo, estarei sempre pronta. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada.